Então deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Todas as vezes que você enfrenta uma dificuldade, você pode sair dela como uma vítima. Ela pode ser ruim demais para você, a ponto de transformar você num vilão. Porque o processo de maldade, na verdade, não tem apenas um interesse de te fazer o mal. Fazer o mal é só a metade do download. Para o download estar completo, Satanás tem que te fazer o mal, mas te deixar uma pessoa má também, porque aí a missão está cumprida. Então algumas pessoas, quando enfrentam dificuldades, se tornam vítimas, sabe? Com aquela historinha mole, de que a vida é difícil, sabe? Porque eu sofro por causa do meu pai, por causa disso, por causa daquilo. A culpa sempre tem que estar em alguém. O segundo, ele fica tão ferido, que ele se torna uma pessoa má, ruim. E você tem a terceira pessoa, aquela que resolve vencer. Mas pastor, aprenda uma coisa. Todo lugar que tem gente muito boa, pode contar que tem alguém que vai se perder, por escolha. E todo lugar que pode ter gente muito ruim ao seu redor, pode ter certeza, tem alguém que vai vencer. Então, as companhias e o ambiente pode afetar, pode, mas a decisão é sua. É você que decide. A vida é dura para quem é mole. E qualquer desculpa que você dê para o seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Então o pai desse cara, numa linguagem minha aqui, popular, era um Zé Ruela. Você está entendendo? Um camarada que pensa num cara que fez besteira, certo? Mas ele morreu. Um garoto de 25 anos de idade assume o governo. Olha só, um governo que não tem dinheiro, um governo que não tem exército, um governo que as emoções estão embaixo. Pensa num troço ruim, é o que o Ezequiel vai pegar. Mas preste atenção o que ele faz. A primeira coisa que Ezequias faz é descobrir onde ele está. É olhar o seu momento, o seu presente, com uma visão realista. Por pior que seja, é a sua situação atual. Ele faz uma leitura, onde nós estamos. Eu não sei se você reparou, mas o texto que li, certo? Olha o que ele diz a partir do verso 6. Nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele sabe exatamente onde eles estão. Ele fez uma leitura real. E quanto mais rápido você olhar o seu presente com clareza, por pior que ele seja, talvez a sua situação financeira já tenha sido boa, mas hoje não é mais. Hoje está difícil. Eu lembro, eu fiquei desempregado, meus filhos estudavam em escola particular. E eu não tinha como pagar, não tinha. Não dava. Aí eu olhei para minha esposa e falei, e agora? Estava no meio do ano. Tinha que sacrificar um dos meninos. Tinha que sacrificar, não dava. Eu tinha uma ajuda que dava para pagar a de um, mas não dava do outro. E aí, minha mulher falou, Cláudio, não dá para pegar emprestado? Eu falei, dá. Mas o mês que vem, eu não tenho nem como pagar um empréstimo e nem a outra prestação, ou a outra mensalidade. E ela falou, vai ter que fazer o quê? Eu falei, vamos ter que tirar o garoto. Vamos tirar o menino do colégio particular e vamos colocá-lo no colégio? Eu queria aquilo. Era triste, chato, humilhante, mas era a minha real ali. Pronto. Fui lá e tirei o garoto, cheio de fé de que eu ia arrumar uma vaga para ele no colégio público. O menino não conseguiu. Conclusão, o garoto perdeu um ano. Mas era a minha realidade, é o que eu estava vivendo no momento.
Você está entendendo? Olhe para o seu casamento como ele está hoje. Olhe para os seus filhos como eles estão hoje. Olhe para a sua caminhada com Deus como ela está hoje. Eu não quero saber o que você já viveu com Deus, o que você sonha em viver. É importante que você tenha uma visão nítida do que está acontecendo com você hoje. Olhe com clareza, porque senão você não vai sair daí, meu filho. Certo? Está ruim, está ruim. Pastor, meu casamento está uma droga. Então está uma droga. Entendeu? O que você tem que fazer? Sair desse vício. Não é droga? Então você tem que fazer alguma coisa para esse troço melhorar. Entendeu? Sua situação financeira, sua vida com Deus, eu não sei. Eu sei que as pessoas têm medo de olhar a sua realidade, porque talvez vai encontrar com algo que não está muito afim de ver. Então fica negligenciando. O Ezequias não, ele olhou e falou: ó, nós estamos, ó, a chapa está quente, está ruim, papai morreu e deixou esse pepino, essa batata quente, certo? E eu sei exatamente onde nós estamos. Estamos onde? Debaixo da ira do Senhor. Pronto. O Senhor nos entregou essa perturbação que nós estamos vivendo. Então ele já sabe exatamente onde está. Você consegue olhar hoje com clareza onde está seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, eu já fui fogo puro. E hoje virou a Elsa? É, não é verdade? Frozen. É, não é verdade? Pelo amor de Deus. Sua realidade é o hoje, é o aqui, é o agora. Posso ouvir um amém? Então sua situação pode não ser agradável, mas você tem que ir em frente. Tá, você pega seu boletim agora. Chega no final do ano, meu Deus do céu. Para você ficar burro, você tem que melhorar muito, segundo suas notas. Aliás, o burro pode se sentir ofendido se comparado com você. Mas é a sua realidade. Acabou o ano, ainda tem mais uma prova para fazer? Ainda dá, então o que você vai fazer? Orar. Não, você vai primeiro estudar. Porque para o Espírito Santo te ajudar, ele tem que ajudar você a lembrar. E para você lembrar, você tem que estudar, porque senão não adianta. Vai fazer a prova: Senhor, meu Deus e Pai, sou tua serva. O macumbeiro também está fazendo a prova e nem precisou matar a galinha, ele só estudou e ganhou de você que é crente. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então primeiro é saber onde eu estou no meu relacionamento com Deus, onde eu estou na minha situação econômica, onde está meu casamento, onde está minha família. Eu preciso ter uma visão clara. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Próximo passo: descobrir por que é que você está ali. O que me levou para esse lugar que eu não estou afim de estar? O que foi? Ezequias fez exatamente isso. Se você vê ele conversando aqui, ele mostra exatamente por que nós estamos debaixo de humilhação, de invasão, certo? De todas essas coisas. Ele diz no verso 6: estamos aqui porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do... Essa é a questão. No início do capítulo 29, Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, certo? O nome de sua mãe era Abia, era filha de Zacarias. Verso 2: e fez o que era reto aos olhos do... Isso. Podia não ser reto aos olhos dos sacerdotes, podia não ser reto aos olhos dos amigos, podia não ser reto aos olhos da sociedade, mas Ezequias sabia uma coisa: ele queria agradar alguém, e esse alguém era Deus. Quando você for fazer algo, a primeira coisa que você tem que saber é o que aquilo que você vai fazer representa aos olhos, na visão, na perspectiva de quem? De Deus. Entrou uma roupa na moda, eu vou usar, beleza. Mas dá uma olhada. Esses dias eu fui conversar com a dona. Ó, como é que eu vou te falar isso? Nem sei. Ela estava... Eu acho que ela deixou a metade na igreja. A dona estava... Eu fui conversar com ela, parecia filme com legenda, brother. Você não sabia para onde olhava, não é verdade?
Se para a imagem ou para a escrita. Eu falei, não pode. Você vai fazer um negócio, você vai fazer. O que você for fazer, você tem que colocar a visão, a perspectiva de Deus em primeiro lugar. Ezequias resolveu fazer o que era reto aos olhos porque o pai dele decidiu que não ia fazer. Olha só, aqui ele descreve, eu sei porque eu estou aqui. Porque se você não sabe porque o seu casamento está desse jeito, talvez não vai ter como melhorar. Você pode continuar fazendo, certo? O que não deveria fazer. E aquilo vai te manter no mesmo lugar. Por que teu filho não te obedece? Por que as coisas estão desse jeito, certo? Com suas finanças. Porque você não é capaz de identificar, certo? O que te levou para essa situação. Você só sabe que está ruim. Tá bom, está ruim. Mas o que foi, ou o que mantém isso? Ezequias faz toda uma leitura primeiro. E ela é imediata. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário toda a imundícia. Preste atenção, ele sabe exatamente o que está fazendo. Eu sei onde estou no ambiente de invasão, humilhação, escárnio, pronto. Eu sei porque eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque os nossos pais fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, viraram as costas para o Senhor. Nossos pais resolveram fazer o que agradava aos homens e esqueceu de fazer o que agradava a Deus. Ele está no caminho certo, é verdade. Mas ele precisa saber de mais uma coisa. Ele já sabe onde está. Ele sabe o que o levou para ali. Mas apesar disso ser muito importante, ele precisa descobrir algo poderoso. Como eu posso sair daqui? O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? E mais do que sair, eu preciso levar o povo que está debaixo, certo? Da minha responsabilidade. O que eu vou fazer para mudar esta situação? Para tirar minha família de onde está e levar para onde eu acredito que seja o melhor lugar. Para levar a minha situação econômica de onde está para uma outra situação. Para levar o meu relacionamento com Deus de onde está para onde eu acredito que Ele deve estar. Então, como é que eu vou sair daqui? No primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor. Por que ele abriu? Porque os pais fecharam. Acendeu as lâmpadas que os pais apagaram. Queimaram incenso que os pais deixaram de queimar. Reintegrou os sacerdotes à posição sacerdotal, cujo seus pais e a liderança anterior havia cessado. Note que ele começa a fazer algo totalmente oposto àquilo que estava sendo feito. Depois de descobrir o motivo pelo qual o estava mantendo ali, ele fez uma leitura. Por que eu estou vivendo essa situação econômica? Ele tem uma visão bem interessante. Porque ele sabe que o problema não é econômico. Dinheiro é só uma fração do problema. Ele sabe que o problema que este povo está enfrentando é: Deus não está conosco. Ele está onde está, onde sempre esteve, mas nossos pais viraram as costas para ele. Note, ele faz questão de dizer: Deus continua de frente, querendo abençoar, mas nossos pais viraram as costas. É isso que ele está dizendo. Então ele sabe, irmãos, que nessa questão aqui, o problema é espiritual.
Ah, pastor, mas ele não vai precisar de soldado? Vai. Ele não vai precisar de exército? Vai. Porque assim que ele começar a se recuperar, o que vai acontecer? Os inimigos vão tentar invadir para que ele não tenha sucesso. Então ele sabe que precisa de um soldado. Ele sabe que precisa de armas. Para isso ele precisaria de dinheiro. Ele sabe que precisa levantar a moral daquele povo que está bem baixa devido a tantas invasões. Mas Ezequias sabe que tudo isso pode mudar se ele trouxer Deus de volta. Se Deus voltar para a presença do povo, se Deus voltar para aquela nação, ninguém pode vencê-los. E Ezequias sabe disso. E é por esse ambiente que ele começa. Ele manda abrir as portas, acender as lâmpadas, queimar incenso, restabelecer o culto. Por quê? Porque ele sabe que se Deus voltar, as coisas serão diferentes. Então, depois que tudo está montado, a estrutura está montada, o culto está restabelecido, estão queimando incenso, está tudo direitinho, certo? Ele pede oferta. E é interessante por quê? Porque se você observar o capítulo 28, na descrição de Acais, indica que o povo já não tinha mais o que levar. Acais pegou os bens dos príncipes e deu de presente ao rei da Síria para conseguir paz. Quando acabou os recursos, sabe o que ele fez? Entrou no templo do Senhor, certo? E pegou os pertences da casa do Senhor e ofereceu como presentes, o que não adiantou nada. Mas isso aparentemente demonstra que o povo não tinha dinheiro. Mas quando Ezequias começa a mostrar para todo aquele povo que a presença de Deus poderia retirá-los de onde ele estava, porque eu não sei onde você está, eu só sei de uma coisa: Deus pode te tirar daí. Pronto. Ah, pastor, para ele me tirar daqui eu preciso de quê? Primeiro, descobrir onde você está. Segundo, descobrir o que te levou para esse ambiente. Mas tem um versículo nesse texto que para mim faz toda a diferença. O verso 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Repita comigo: agora me tem vindo ao coração que façamos. Presta atenção no que ele está dizendo. Me tem vindo, singular, que façamos, plural. A decisão é dele, é do rei. Ele está dizendo: me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele botou no coração e diz: eu vou fazer uma aliança com Deus. Mas a gente está precisando de tanta coisa, pode estar precisando do que vocês acharem que precisa. Mas tem uma coisa que para mim vai ser prioridade: Deus de volta no meio do seu povo. Nós vamos trazer a presença de Deus. E com isso, sabe o que o povo fez? Trouxe oferta. Mas muita oferta. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas está tudo lá. Sabe o que ele faz? Manda celebrar a Páscoa, que é para lembrar o povo que Deus já fez. Eu gosto disso quando Davi fala para Saul, quando Davi falou assim: eu vou matar esse maluco desse gigante aí. O pessoal falou: esse garoto não regula bem não, você deve ser droga isso. Esses meninos usam crack. E aí ficar com a mente perturbada, quer encarar o gigante. Aí levaram o Davi para o Saul. O Saul falou: Davi, deixa eu falar uma coisa para tu, menino, você não pode lutar contra esse cara. Olha o tamanho dele, cara. Os quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara grande, certo? O cara grande, não tem essa história. Você não pode enfrentar ele. Onde Davi mexeu? No passado, certo? Que às vezes tem que olhar. Você tem um carro, no carro você tem um para-brisa, sim ou não? Ele está ali para você olhar para onde? Para frente. E você tem um retrovisor, ele é menorzinho. E ele serve para você olhar para isso. Você olha bastante para frente, mas de vez em quando tem que dar uma olhadinha, para lembrar do que Deus já fez.
Porque se você lembrar o que Deus já fez por você, eu não sei por você, mas por mim, menino, eu vou te falar, eu nasci, mas pensa numa situação, eu descobri a duras penas que o pobre não troca de roupa, pastor, é a roupa que toca de pobre. Olha, eu morava numa casa, num ambiente tão apertado, a gente dormia 3 numa cama, que nós sonhávamos o mesmo sonho. Não tinha nem condição de sonhar mais de um sonho. Não cabia naquela cama. Pensa numa vida sofrida. Hoje eu olho para a minha vida, eu olho para o passado, às vezes eu reclamo, porque eu também entendi isso. Sabe? Quando Davi está lá diante do gigante, ele olhou para onde? Para o passado. Foi isso que ele falou com Saul. Só posso falar uma coisa com você? Estava apacentando as ovelhas de papai uma vez, veio um leãozão assim, falou para pegar uma ovelha. Eu falei, ele não vai pegar não, maluco. Não vai pegar não. Essa ovelha nem é minha, é de papai, mas ele não vai levar não. Aí Saul, sabe o que o leão fez? Pegou uma ovelha e saiu correndo com ela na boca. Ô, gente, esse é um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim, pastor. Constrói na sua mente um leão correndo na frente, com a ovelha na boca e um garoto correndo atrás, com a tiradeira, um pedacinho de pau. E Davi falou, e aí eu peguei o leão, tomei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Outra ocasião veio um urso. Falei, aí maluco, eu já estou com já não sou mais réu primário. Eu, na verdade, já estou com um homicídio aí nas costas, certo? E para quem difícil é matar o primeiro. Eu vou logo avisando, vou ter problema com o Greenpeace, com essa parada aí toda, certo? O urso não acreditou, veio, matei o urso. Matei o leão e matei, e eu vou matar esse gigante. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já matou na sua vida? Quem foi que você enfrentou que te venceu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te vencer, porque o Deus que você serve, certo? É o Deus do passado, mas é o Deus do presente para te dar vitória. Você consegue entender? Às vezes a nossa mente precisa, certo? E não é lembrar do milagre dos outros, não, é lembrar do seu. Quem aqui tem vitória para contar em Deus? Então, pelo amor de Deus, tem uma conversa séria com você mesmo. Quando você ficar assim, ah meu Deus, o que está acontecendo? Não dá mais para segurar. Explode o coração. Esse dia uma mulher falou comigo, pastor, eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu falei, eu não tenho, também vou. E eu posso ir na frente da senhora e não sei. Ela falou, se o senhor não tem juízo não, né? Sempre brincando com coisa séria. Eu falei, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Nós servimos um Deus que pode curar tudo, Ele pode curar a senhora. Ela falou, pode? Eu falei, pode. Falei, eu vou orar pela senhora. Botei a mão nela e falei, Senhor, se o Senhor curar essa mulher, todos nós vamos ver a sua glória. Se o Senhor não curar, ela vai ver a sua glória. Mas de qualquer maneira, a Vitória, ela ficou me olhando assim, ó. Não tem jeito de perder se Deus estiver contigo. Se Deus é por nós. Mas talvez você está esperando da vida exatamente o que a vida está esperando de você, uma decisão. Agora eu estou decidido, vou fazer uma aliança. Façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Vamos embora adiante. Fazer uma aliança com Deus, parar de pecar, deixar essa vida bagunçada. Vocês olham muitas vezes, sabe o que as pessoas, quando eu comecei a pregar desse jeito meio esquisito, engraçado, eu queria que os outros chorassem. Meu pai era diácono da Assembleia de Deus, lá do pastor Lorival. Eu ia lá de vez em quando, eu tinha tomado um negócio, eu ia no culto, eu vivia. E aí eu chorava, como eu chorava? Gente, eu chorava. E aqueles caras pregando, sabe? E eles pregavam, não era assim, era pregação mesmo. O cara botava a terceira e ia até São Paulo, na verdade. Não sei como é que chegava o motor, mas eu chorava. E eu via aqueles congressos. Eu falava, um dia eu vou pregar assim, ó. Se o senhor me converter, eu vou. Todo mundo chorar. Me dava uma raiva de eu pregar, os outros riam, você não tem noção. Era eu que ia para cá chorando. Mas é verdade. Certo? A forma que Deus usou, ou resolveu me chamar para fazer, pronto. Vou fazer o quê? Eu queria, mas não era aquilo que Deus tinha para mim, pronto. Vou cumprir o que Deus, certo?
Então todo mundo esperava que eu fosse cair uma hora, porque se os caras que pregavam assim, mesmo, que aqueles caras fogo puro, falar 3 tipos de língua estranha, um negócio assim sensacional, rajada de fogo, e eu sorvetinho, não é verdade? Sabe o que o pessoal falava? Se os caras que são sérios estão caindo qualquer hora, esse cara que fica contando piada, contando essas historinhas, vai cair. E eu sempre falei para Jesus: Senhor, me segura, me segura, me segura, me segura, me segura, me segura, para eu cair assim, ó, um pulo de grilo, não é verdade? E eu caio. E até hoje, ó, 34 anos vou fazendo o evangelho. Eu brinco, mas meu relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. Nunca dei um beijo em outra mulher que não foi na minha, nem a minha eu estou beijando. O troço está tão ruim, rapaz, eu vou te falar. Meu casamento parece prisão semi-aberta. Já viu esses presidiários semi-aberto? Dorme onde? Não, semi-aberto. Dorme na cadeia. Aí amanhece e sai para trabalhar. Escurece, volta para dormir na cadeia. Amanhece, vai para trabalhar. Tá lembrando de alguém? E lá uma vez ou outra tem um encontro íntimo. É mais ou menos o que nós estamos. E pior, pegamos perpétua, na verdade, no semi-aberto. Mas volte aqui. Seriedade, compromisso com Deus. Ezequias sabe que ele precisa de muita coisa, mas tem algo que sobressai a tudo isso. E o que é? A presença de... Então ele trouxe Deus de volta. As nações vizinhas sabem? Não, mas quem está lá dentro já sabe. O povo já está indo para a Páscoa, está orando, certo? Está adorando, está ofertando fidelidade. Todo mundo lá de dentro já sabe que Deus está presente. Ah, mas o pessoal lá de fora já vai saber. Eu gosto disso. Descobri onde eu estou. Não quero estar aqui. Então o que me trouxe para cá? Porque eu preciso parar de fazer. Descobri o que me trouxe para cá. Então está certo. Agora o que vai me tirar daqui? Bom, é o oposto do que me trouxe para cá. Entendeu? O ônibus que leva você para Xerém é o mesmo que traz você de Xerém para cá. Entendeu? Deixa você aqui na Avenida Brasil. Olha só. Então, diga para quem está do seu lado: você só está aí porque quer. É isso aí. Olha só. Agora, Ezequias fez tudo certinho, sim ou não? Agora dá para colocar um versículo aqui para mim? 2 Crônicas, capítulo 32, o verso de número 20. Por favor, que aí todo mundo lê aqui. Porém, o rei e o profeta, filho de Amós, oraram por causa e clamaram ao... Olha para mim aqui. Depois de tudo que Ezequias fez, todo mundo lá dentro já sabe que Deus está lá, certo? Está tudo tranquilo, mas o pessoal lá de fora não. Vem um tal de Senaqueribe, cerca, manda uma carta horrorosa. Depois você lê, está no capítulo. Tá bom? Eu vou ler não. Mas pensa numa carta abusada, o Senaqueribe. Sabe o que ele falou com o povo? Ó, pessoal, tradução minha. Não acredito no Ezequias não, hein? Porque meu pai ganhou do pai dele, ó. Ou seja, eu estou acostumado a ganhar e ele está acostumado a perder. Certo? Então eu vou logo avisando. Certo? É melhor vocês se renderem, porque eu vou entrar aí e vai dar ruim. Sabe por quê? Porque ele falou para vocês servirem apenas um Deus. Quero ver quem é o seu Deus. Pense num cara bagunçado, o Senaqueribe. Mas aí eu gosto. Volta lá, irmão, no verso 20. Porque agora eu vi que Ezequias resolveu colocar mais alguém. Porém o rei Ezequias e o profeta, filho de Amós, oraram, certo? Ao céu por causa disso. Eu imagino isso aí na minha cabeça, tá bom? Eu imagino o Ezequias falando: Isaías, chega aí. O negócio está ruim fora, hein? Pô, eu empreguei os caras de novo, fiz cultinho, está queimando licença. Pô, festinha da Páscoa. Deus está de volta, pô, não era para esse cara aí.
não vinha aqui, não era para Deus detê-lo? Vamos orar. Você viu a carta que ele mandou? Se eu sou, eu não gosto de fofoca não, mas se eu for, se eu fosse o Ezequias, na minha oração, eu ia fazer assim: Senhor, falar uma coisa para o senhor sabe de tudo, né? Mas o senhor escutou o que o Senaqueribe falou do senhor? Ele falou um negócio de mim, mas de mim eu nem ligo não. Papai era ruim mesmo, então talvez eu não. Mas do senhor, eu não gosto de influenciar ninguém negativamente não, mas se eu sou o senhor, não deixe isso não. Falar assim do senhor, o senhor tem que fazer alguma. Eu não sei como é que ele orou. Eu sei que ele e o Isaías foram orar ao. Isso. Você quer mudar a sua estrutura, mude suas companhias, mude seus relacionamentos. Comece a andar com quem ora, com quem jejua, com quem obedece, com quem lê a Bíblia. Esse dia eu fui falar de casamento feliz. Olha aqui, peraí que eu já estou terminando. Esse dia eu fui falar de casamento feliz, veio uma mulher me dar uma dura. Pastorzinho! Falei, o que foi, dona? Que mundo o senhor está? Falando que casamento feliz, que casamento é bom. Porque minhas amigas estão tudo divorciando, os casamentos estão tudo uma droga. Que mundo o senhor está? Eu falei, menina, eu estou no meu. Os casamentos dos meus amigos estão legais, não está perfeito não. Tem hora que está ruim, né? Tem hora que sim. Deixa esse negócio para outro dia. Eu falei para ela, então você muda de mundo. Arruma outras companhias. O Ezequias chamou Isaías, oraram, e olha o que diz o verso seguinte, o 21. Põe o 21, santo. Então o Senhor enviou um anjo. Eu gosto desse texto. Quantos anjos? Um. Não é esquisito? Está lá o Senaqueribe com todo o exército. E me permite pensar Deus falando da oração de Isaías com Ezequias. Eles clamando, e Deus falou, vai um anjo só. É um só, não precisa não. Vamos humilhar o Senaqueribe. Um anjo, pensa, um anjo. Você acha que está com um problemão? Deus pode enviar um anjo hoje para a sua casa, para o hospital, para os seus negócios, para o seu currículo, para a sua vida, para o seu casamento. Um anjo. Isso é uma vergonha. A gente às vezes tem medo quando Deus se mandar um. Pensa um anjo chegando, matando tudo. Tudo não, porque ele só matou valente. Os covardes ele não matava não. Por quê? Por causa da propaganda. Alguém tem que contar para os outros o que aconteceu. Fofoca é a alma do negócio. O anjo fazia assim, ó. Quem corria, vivia. Quem encarava, morria. Certo? Um anjo. Aí os caras que correu. O pessoal do povo de Deus, de Israel, já sabe que Deus está lá, sim ou não? Sim ou não? Mas o pessoal lá de fora já sabe? Então eles precisam saber que agora eles estão sob nova administração. Agora, olha que coisa legal. Todo mundo ficou. Quem correu, correu. Pensa ele chegando lá longe e falando, nossa, eu estou até com cãibra. Corri pra caramba, maluco. Mas o que foi? Ezequias, maluco. Ezequias, rapaz. Ezequias é filho de Acais. Ezequias não vai dar em nada. Nem assim não, rapaz. Ezequias nem Acais não, maluco. Ele estava andando com outro cara lá, um tal de um profetinha lá. Os caras falaram com Deus, maluco. Deus mandou um anjo, estilo Matrix. O cara matava com força mesmo, anjo matador, isso aí. Alguém deve ter perguntado, um anjo só maluco, se tem 12 eu não consigo fugir, não é verdade? Deu sorte que o anjo estava matando aqui, eu fugi. Sabe o que o texto diz para acabar? Que agora as nações lá de fora, ou seja, os caras que estavam a fim de brigar com Ezequias, vieram. Depois você lê. Trazendo presente. Coisas preciosíssimas. Sabe para quem?
para Deus. E também trouxe os presentinhos para o Zequias. Mas eu imagino aquele pessoal chegando: Zequias, falei com o Sinaqueribe, não se mete com o Zequias. Zequias é menino bom, garoto novo, mas cheio de Deus. Zequias, que ninguém está querendo brigar com você não, que todo mundo é amigo, aperta a mão. Isso. Eu trouxe umas coisas assim por Deus, o chefe do anjo. E também trouxemos uns presentinhos para você, porque você é assim, com o chefe do anjo. Eu acho mal. Gente, eu morro de rir lendo na Bíblia. Olha só. Um garoto de 25 anos decidiu que ia sair, saiu. Decidiu que ia mudar e mudou. Porque o que você precisa viver não depende de Deus, depende de uma ação sua. Saia daqui hoje para viver o extraordinário. Amanhã, ou no culto que foi anunciado do milagre, você vai subir aqui para contar o teu. Você está entendendo? A história que você viveu e pronto. É assim que funciona. Mas depende de quem? De você. Eu falo isso lá na igreja que eu pastorei. Depende de vocês. Não está afim de viver milagres? Fica aí, meu. Escutando, uma hora Jesus volta. Vocês vão tudo para o céu. Mas eu estou afim só de ir para o céu não. Eu estou afim de trazer o céu para a terra. Viver o incrível, o extraordinário, sensacional. E isso depende de quem? Do Satanás. Não, depende de você. Eu fui criado no meio de mulheres. Sabe, eu tive a minha criação com algumas tias e algumas primas. E eu vi bastante coisa do universo feminino. E ao longo do tempo, eu consegui ver a força, o potencial reprimido nas mulheres. Reprimido por um machismo ou por a falta de habilidade que o homem sempre teve até hoje para lidar com o potencial e o crescimento, principalmente de sua esposa. Para o marido, talvez o crescimento que mais o ameaça, mais o amedronta, certo? É o crescimento de sua esposa. Um homem é capaz de potencializar e estimular o crescimento de sua filha. Ele é capaz de estimular o crescimento de uma colega de trabalho. Mas quando chega na hora de estimular o crescimento de sua esposa, ele se sente amedrontado. E eu falo isso de experiência própria, né? Por muitas vezes eu enfrentei e ainda tenho que enfrentar o fantasma do crescimento e da expansão da minha esposa. E isso não é difícil de explicar quando descobrimos que durante muito tempo a mulher foi contida, inicialmente com um silêncio total, posteriormente com o analfabetismo, depois com a dificuldade de vencer e de romper e de ir trabalhar, né, com a revolução industrial que trouxe isso, uma grande conquista. E o homem sempre se sente ameaçado. Por quê? Porque ao longo do tempo os bens materiais e principalmente o dinheiro sempre foi uma arma muito forte que o homem usou para botar a mulher no trilho. Então, se você me obedece, certo? Eu compro uma máquina de lavar. Olha só, porque era assim antigamente, certo? Troco a televisão, tá certo? Se me obedecer. Mas aí as mulheres foram à luta. E mulher é igual gordura, ninguém segura, filho. Não tenta apertar não, que ela vai pular.
em algum canto, né? Às vezes a senhora está com um negocinho aqui, aperta aqui, pula aqui, parece até um tumor, ok? Mas ainda há muitas coisas que precisam ser conquistadas, que precisam ser revistas no que diz respeito à expansão da mulher. Talvez o que mais atrase isso hoje seja o feminismo. Paralelamente a isso, temos um assunto que até hoje é extremamente problemático, que foram os abusos que mulheres sofreram, e muitas delas convivem até hoje com esses abusos entalados, não na garganta, mas na memória, por avós, né, ou avós, tios, primos, irmãos, pais, porque os abusos que doem, que nos faz sofrer mais, são aqueles que foram cometidos por pessoas que deveriam nos proteger. O abuso de um estranho, muitas vezes, de um estuprador, de alguém de fora, ele é traumatizante, mas não tão traumatizante com aquele cujo qual você tem que conviver o tempo inteiro, e que às vezes até morreu já sem ter. Eu falo isso porque converso com muitas mulheres, eu preciso tirar esse tempo para falar com vocês isso, porque isso vai ter fim hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu não quero saber o que fizeram com você, não porque isso não tem importância, mas porque tem um aqui que te trouxe, que deseja curar e mudar você para sempre. Amém? É assim que funciona. Então eu tenho que mexer nisso, para que você lembre, porque tudo isso tinha um propósito: impedir de crescer. Ou se você crescesse, se você desenvolvesse, se você resolvesse ser uma vencedora mediante a todo esse caos montado sobre você, que pelo menos você não seja plena, que ainda fique dentro de você uma raiz de amargura, uma tristeza, uma angústia. Então hoje eu não quero criar uma linha de exposição para você, não. Quem aqui sofreu isso? Não quero nada disso, certo? O que eu quero é que você tenha consciência de que ambientes como esse são preparados por Deus para curar você, tá certo? Para curar você. E qual é o grande problema, principalmente do abuso infantil? É porque a criança não consegue assimilar, certo, o prazer que obtém do ato. Entendeu? E por sentir prazer, a criança acaba se sentindo culpada. É como se ela não contasse, porque ela se sente culpada. E não é questão de culpa, é vergonha, é humilhação, e muitas vezes são ameaças. Então, por favor, tire qualquer ambiente de culpa da sua mente, tá certo? Eu vou falar de algumas coisas aqui que não tem muito a ver com o que eu estou abordando agora, mas é importante eu investir esse momento para falar com você que esse é um ambiente de cura, de reconstrução, de reforma. Eu não sei o que você precisa, mas quando você chegar em casa, seu marido vai querer saber de onde você veio. Que mulher é essa? Mandei uma de manhã, voltou outra, certo? Então é isso aí. Então, se você tiver que chorar, sorrir, se tiver alguém de sua confiança que você quiser pedir uma oração durante, certo? Fique à vontade. Mas eu quero começar por Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Você pode fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Traz cura, mexe em feridas, Senhor. Traz à tona coisas que estão no inconsciente, no subconsciente, e que pode estar atrapalhando de forma comportamental as tuas filhas. Mas essa é uma manhã de libertação, de cura, de transformação,
Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a primeira coisa que eu queria que você tirasse de mim é a visão de um homem, porque senão você já começa a rejeitar o que eu vou falar. Olha lá um homem lá, ó. Você é igual ao meu pai, igual ao meu marido, não sou igual a ninguém. Eu vim aqui como um homem de Deus. Amém? Então eu estou aqui. Agora preste atenção, porque essa é uma pergunta boa. Mulher virtuosa, quem a achará? Primeiro nós temos uma visão bem interessante. É uma pergunta, e uma pergunta que fala de escassez. Quem achará? Certo? Mulher acha em qualquer canto. Virtuosa tem que procurar. Certo? Então mulher está assim, ó. Certo? Sim, até porque nasce mais mulher do que homem. Certo? E tá, os homens que nascem assim também não está muito firme. São uns homens esquisitos que ele vai para uma festa e quer concorrer com a senhora. Quem foi mais bem vestido? Toma banho, rapaz. Certo? A senhora gasta meia hora para se arrumar, o cara está gastando 40 minutos. Diz que eles são metrosexual. Para mim já virou trena. Não é nem metro mais. Os caras já foram além desse negócio. Mas é importante entendermos que há um ambiente de escassez, certo? Na mulher virtuosa. E o texto diz que ela excede a uma das pedras preciosas mais procurada pelos homens. Porque para pensar, certo? Quem é que estão nas minas à procura das pedras preciosas, dos rubis, dos diamantes? Normalmente, principalmente nesse contexto bíblico, eram os homens. Você não tinha mulheres nessa época fazendo esse tipo de busca. Então quem estão buscando as mulheres são os homens. A escassez delas não vem de hoje, porque na Bíblia, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, nós temos um texto perguntando: quem é que vai achar a tal da mulher virtuosa? E hoje eu peguei só 5 características dela, certo? Então eu preciso só que você diga algumas coisas, repita comigo antes de eu começar aqui na minha listinha. Se você quer ser uma mulher virtuosa, vai ter que vencer o medo. Fala bem alto: vencer o medo. Vencer o medo. Isso. Eu quero te estimular a dirigir. Quem é mulher aqui e ainda não dirige, levante a mão. Pode levantar a mão. Isso. Dirige, mas não tem habilitação. Sabe até, mas tem medo de tirar. Levanta a mão. Isso é um troço simples. A senhora tem que perder o medo, desde coisa tão simples quanto dirigir. Porque preste atenção: o que é uma pessoa que não dirige no mundo de hoje? É quase uma criança que você tem que carregar. Tem uma série de atividades que a senhora não precisa desse homem que a senhora tem. E se a senhora não tem, melhor ainda, que tem mais tempo para estudar, para dirigir. Quem aqui é solteira, levanta a mão. A dona que está na pista. Isso. Deus te abençoe. As casadas, levante a mão. Solteira, esse grito é de dor. Note que eu não pedi para gritar, falei só para levantar a mão. É ou não? Então, olha aqui, vamos aqui que eu tenho muita coisa para falar com vocês. Certo? Então você precisa vencer o medo. Palavras negativas: não vai conseguir, você não vai terminar, não dá certo, é muito difícil. Se você quer ser uma mulher virtuosa, vença o medo imposto por boa parte dos homens e também por muitas mulheres que não conseguiram e não querem ver a senhora conseguir também. Você vai estudar? Uma burra velha. Burra é sua mãe, fala com elas. Você está entendendo? Então tem que vencer o medo. E ele vai vir de diversos lugares, não vou abordar isso, certo? Segundo, você tem que impulsionar sua autoestima. Gostar de você mesmo. Não existe mulher feia.
Isso, existe mulher bagunçada, estranha, entendeu? Esse dia alguém me perguntou: pastor, que tipo de mulher o senhor gosta? Eu falei: viva. Só não gosta de morta. É assim que funciona. Então você tem que gostar de você, autoestima. Olhar para você mesmo. Não está no peso, tá bom, de vez em quando nós não estamos, certo? Mas o que é que precisa para emagrecer? Satanás me impede. Não, é o doce, a gordura, o sedentarismo, o estresse, tudo isso ajuda a senhora a engordar, tá certo? Por quê? Porque o sistema sabe que se deixar você com a autoestima ruim, você não está bem em lugar nenhum. Então aprenda a se amar, entendeu? A gostar. Se alguém fizer qualquer brincadeirinha que te deprecie, na ponta da língua. Eu lembro do cara que saiu com a mulher, foi no shopping, uma mulher legalzinha, rapaz. Chegou lá numa lojinha de lingerie, ele foi e olhou, e ela estava olhando. Aí ela falou: nossa, amor, que lingerie linda. Ele falou: mas fica bonito no manequim. Você tá meio gordinha, parece uma maquinazinha de lavar. Pô, ela ficou quieta, né? Passou um tempo, foram de novo ao shopping. Ela viu um vestido, falou: meu amor, olha que vestido lindo. Ele falou: filho, você tem que perder um pezinho. Você tá gordinha, é igual uma maquinazinha de lavar. Passou um tempo, os dois estão na sala. Ele olhou para ela e falou: meu amor, vamos ligar essa maquinazinha de lavar? Ela falou: meu filho, pouca roupa a gente lava na mão mesmo. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então não deixe que ninguém jogue sua autoestima para baixo. Posso ouvir um amém? Amém. Outra coisa, você vai ter que vencer o preconceito. Porque nós ainda vivemos numa sociedade altamente preconceituosa. Alguém está na frente dirigindo, fez uma barbeiragem, o que seu marido fala? Mulher. Você vai entrar numa aeronave, quem é o comandante? Uma mulher. Gente, será que pousa? Não, se você analisar, está na nossa mente. Muitas vezes nós fomos contaminados por essa praga de preconceito. Então você pode, você é capaz. Você está entendendo? Você é linda, pode não ser para os outros, mas tem que ser para você. Se os outros acham ou não acham, que dane-se. Entendeu? Você acha o nível de preconceito que eu enfrento por causa da minha prótese? Você não tem noção. Pastor, isso peruca. Pastor, às vezes eu falo com eles, falo: o único problema é que não solta, é tranquilo. Eu só tenho que, na hora do amor, falar para a esposa para não puxar muito forte. Não é possível, você tem que gostar de você. As pessoas não são obrigadas a entender o que você está fazendo. E sabe, as grandes críticas e maiores serão em momentos extraordinários da sua vida, que o mal vai tentar roubar a sua alegria. Então você tem que vencer o preconceito. E por último, aqui, por favor, não queira, mas não queira. Fala para a mulher que está do seu lado, fala assim: não queira nunca virar um homem. Por favor, não faça isso não. Homem não é um negócio legal, entendeu? E quando lógico que eu não estou falando nada a ver de gênero, estou falando de postura. Conserve a sua feminilidade. Tem nada mais legal que uma mulher feminina, valente, pronta para enfrentar o que deve, mas feminina. Não queira virar homem não, porque tá ruim. Você vai querer virar homem e depois vai querer virar mulher. De novo. Mas vamos aqui, uma mulher virtuosa.
Primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa entender depois de vencer o medo, impulsionar a autoestima, vencer o preconceito e não desejar se transformar num homem são 4 S's e um F. São 5 pontos rapidinho, certo? Vamos começar por esse S aqui, Provérbios 14:1. Toda mulher sábia, a palavra sábia, o acento está no primeiro A. Então é sábia, não é sabiá. Algumas já entenderam, quem entendeu explica. Tá certo? A sábia edifica a sua, mas a tola derruba com as próprias. Então a primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa ter é sabedoria. Sábia. Bom, o que uma mulher sábia entende? Que a mulher veio dotada de uma capacidade de ver algumas coisas que o homem não vê. Então a senhora já viu, e a besta do seu marido não viu. E se a senhora não for sábia, o que a senhora quer fazer? O cego vê. E vai dar uma confusão desgraçada, porque a senhora vai tentar mostrar para ele, e ele não consegue ver. E ele diz que não é, porque ele não consegue ver. E ele diz que não é, porque não consegue ver. E ele diz que não é, porque não consegue ver. Aí a senhora mostrou para ele, ele viu, mas agora não quer ver, porque reconhecer isso vai ser terrível. Você está entendendo? Então a mulher sábia, ela sabe que ela vê coisa que o homem não vê. E ainda tem outro pior do que vê. A mulher veio, eu não estou nem falando da sábia não, é qualquer uma, a grande maioria. Ela percebe. Olha, ela nem viu. A mulher é capaz de chegar num lugar, olhar para algumas coisas assim. Nossa, tem alguma coisa assim esquisita, e o homem não está nem aí, o homem já está lá na frente. Viu o que, garoto? Você é louca? Você vê fantasma? A maioria dos conselhos que a senhora deu para o seu marido, se ele seguisse, já estava muito mais longe. Mas por que ele não seguiu? Porque a senhora não soube dar informação. Se a senhora der a informação errada, se ele sentir que a senhora está querendo dominá-lo, ele vai morrer lutando. Então a mulher sábia, ela vê, sim ou não? O marido já viu? Ela percebe, sim ou não? Isso. Levou um amigo dele para sua casa, o cara está de olho em tu. Teu marido viu? Percebeu? Mas a senhora já. Entendeu? Tá certo? Mas a mulher sábia, ela vê, percebe e digere. Ela não vai falar com o marido. A sabedoria faz com que ela venha pegar o que viu, o que percebeu, e macumunar-se na mente, sabe? Pensar. E aí, da visão, percepção, e depois de ter digerido, ela vai então planejar. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Depois então ela vai executar. Tem mulher que vê e executa. Aí a desgraça está prontinha. Por isso que dá tanta briga. Porque a senhora viu que o seu marido não viu, percebeu que o seu marido não percebeu, não digeriu, não planejou, mas já executou. Aí dá essa confusão toda. Então a mulher sábia, ela vê, percebe, digere, planeja e executa. Eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui de casais. Minha tia, eu tinha uma tia que me criou, e ela era branquinha, tia Ercília. Mas pensa numa velha sábia.
minha tia. Ela era casada com um homem rude. Meu tio era bravo, um mineirão, bravo mesmo. Mas minha tia, pensa, fazia com meu tio assim, ó, e ele nem notava, porque minha tia nunca quis crédito. Ela queria mandar, os créditos ficavam para os outros. Minha tia não ligava para isso. Um dia eu era garoto, minha prima começou a chorar, e aí minha tia foi para o quarto, e eu também fui. Cheguei lá, minha prima queria morrer. Quero morrer, minha vida acabou, estou igual uma escrava. Aquela coisa assim, que o mundo está acabando. E minha tia perguntou, por quê? Porque meu pai falou que eu não posso ir ali fora. Falei, nossa, motivo sério para querer morrer. E minha tia falou, que é isso? Não, papai não me deixa sair, eu sou uma prisioneira. Minha tia falou, espera que eu vou lá falar com ele. Ele não vai deixar, mãe. E eu falei, não vai deixar mesmo não, porque meu tio é bravo. E minha tia falou, espera que eu vou falar com ele. Não vai, eu vou. E lá foi minha tia, aquele toco assim, ó. E fui eu. E eu já estava decidido, meu tio não vai deixar ela sair, porque não vai deixar, que o meu tio é macho igual eu quero ser, assim. Cheguei lá, minha tia chegou na porta e eu era assim. Criança passa despercebido, né? As crianças vê tudo. Criança parece agente do FBI, fica brincando. Pensa que aí não vê? Eles vê. E aí então, minha tia falou, Domiciano. Ele falou, ó. Falei, agora sim. Godzilla acordou. A Graça está chorando porque queria sair. Não vai! E eu aqui perto, não vai mesmo não, isso aí, tio, não vai, bravo. Até que o tom de voz da minha tia mudou. Domiciano, eu acho extraordinário a forma como você protege nossas filhas. Aí eu fiz assim, ó. Eu queria ver que falasse que a menina ia, porque minha tia mandava também. Meu tio falou, ela não vai, Ercília. Domiciano, você lembra quando a gente era jovem, Domiciano? Como a gente gostava de sair? Aí eu olhei para ele, o rosto dele começou a mudar. Eu falei, ela está te enganando, Mas eu não podia falar que naquela época a criança não podia falar nada. Certo? Fala, fica sem os dentes. Aí, ele olhou, Domiciano, ela me ajudou tanto hoje, Domiciano. Ela só quer ir ali. Ali onde? Eu falei, não. Ela vai ganhar. Ela só vai ali, cachorro. Vai voltar que horas? Não vai demorar, Domiciano. Vem aqui, filho do vizinho. Ó, eu vou deixar, hein? Não foi você, otário. É essa velha, essa bruxa que está mandando em tu. Você é macho. Ele era macho, mas ela era sábia. Entendeu? Não queira diminuir a masculinidade do seu marido. Seja sábia para dominá-lo. Deixa eu voltar aqui para me fechar. Vê, percebe, digere, planeja, e discretíssima. Minha tia foi para a porta do quarto onde estava minha prima. Chegou lá, minha prima chorando, e eu tô. Graça virou a boca para onde meu tio estava. Seu pai é um homem bom. Ele deixou você ir. Quando nós olhamos para cá, minha prima já tinha ido.
Ela não quis crédito. O que ela queria era saber que era ela. Isso, entendeu? Então diga para a mulher que está do seu lado: seja sábia. Segunda coisa que você precisa para ser uma mulher virtuosa. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Semelhantemente também vós, mulheres, sede sujeitos a vossos maridos, para que também alguns, certo? Se alguns não obedecem, certo? Sejam ganhos sem palavras. Mulher sábia, primeiro S, sabedor. Segundo S, silêncio. Silêncio. Pensa num troço poderoso que uma mulher tem como arma: o silêncio. Pensa numa arma difícil de usar. Silêncio, porque seu marido provoca, seus filhos provocam, e aí a senhora não aguenta. Eu tenho que falar. Silêncio, ó. Silêncio. Eu vou te explicar o que acontece. A mulher fala. Enquanto a mulher está falando, sabe o que o marido pensa? Tudo sob controle, funcionando como se deve. De repente a senhora começa a ficar quieta. Aí ele começa a falar. E acontecendo alguma coisa. Essa praga não fica quieta. Essa peste. O que foi, querida? Nada. Não quero falar nada. Fala, desabafa. O que está acontecendo? Não vou. Cansei. Aí o miserável muda. Mas só que a senhora deixa para ficar quieta quando cansou mesmo. Aí agora a senhora fala o quê? Também não quero que muda mais. Porque agora aí já virou pirraça, não é relacionamento. Então cala essa boca da senhora. Então está lá em 1 Pedro: as mulheres obedeçam aos seus. Sim ou não? Está na Bíblia, sim ou não? Contando a história de Abraão e Sara. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Sara podia ter filho? Então Sara queria ter filho com a escrava, sim ou não? E quem foi que fez Abraão ter um filho com a escrava? Então, por favor, queridas, me diz quem é que manda em quem. Porque eu só vejo a Sara mandando e a Bíblia dizendo que quem mandava é Abraão. Mas a Sara que falava: pega a egípcia. Ele foi lá e pegou. Você está entendendo? Então, deixa eu falar uma coisa com você. Mas tudo era feito com uma discrição. Que as mulheres, esse mundo pós-moderno não quer, que a mulher quer mostrar que é poderosa. Então vira Mulher Maravilha. Um aviãozinho invisível. Vai embora. Porque a senhora pode controlar tudo. A senhora tem as armas bíblicas. Sabedor e isso. Então fala para a mulher que está do seu lado: cala a boca. Ah, pastor, lá no livro do Pedro, 1 Pedro 3, também diz que as mulheres não deviam se adornar, ficar bonitona e gostosona. Não é isso. A Bíblia diz que elas não deveriam concentrar somente a beleza nos atavios, ou seja, nos ornamentos. Mas a mulher tinha que ser maneira. Entendeu? Bonitinha. A senhora tem que, seu marido tem que olhar para a senhora e falou: vou rasgar essa maluca no meio. Ele não rasga nem na beiradinha, mas tem que querer. É assim que funciona. É tanta coisa. Terceiro S. O primeiro S é o quê? O segundo S é o quê? E o terceiro S é o quê? Sexo. Menina, a senhora não sabe o que a senhora tem aí, não.
A senhora não tem noção do poder desse troço. O homem não gosta nem de mulher, ele gosta de um negócio que a mulher tem. Se o melhor amigo dele tivesse esse negócio, ele ficava com um amigo, não é verdade? Vai pescar junto, jogar a bola. Pastor, o senhor está falando de prostituição? É lógico que não. Mas eu estou falando do que uma mulher pode fazer com esse negócio de sexo. Certo? É um poder, a senhora não está entendendo. Se a senhora tem um homem, principalmente mais velho, esses caras com mais de 35, que esses caras respiram. Se a senhora quer saber se um homem de 35 ou mais quer fazer sexo, é só pegar seu dedo e botar aqui, ó. Se tiver respirando, quer. Ele respira, quer. A senhora é muito melhor do que qualquer outra mulher para ele. Mas na cabeça dele, a senhora tem umas crenças limitantes. Não mexe aqui, não põe a mão ali, vai devagar aqui, vai. Ai, Jesus. Eu tenho. Sexo, dona, dê para seu marido prazer, porque se a senhora der para ele prazer, a senhora conserva o desejo. Se a senhora conserva o desejo, a senhora tem o domínio. Porque a mente deseja repetir tudo aquilo que lhe dá satisfação. Entendeu? Ah, pastor, assim, eu não estou mais assim com muita vontade. Estressado, os hormônios tudo bagunçado, tudo desordenado. Ah, procurar alguma coisa, botar um chipzinho assim, aqui, uma testosterona, uma libido. Vai fazer alguma coisa? Ah, me machuca. Compra lubrificante. Ah, meu marido não sabe fazer, ensina. Fica aí, garoto, nessa posição que eu vou te mostrar como é que não é possível, rapaz. Não vai embora não, meu. Você consegue entender? Então não estou falando de ser vergonhice não, estou falando para mulher cristã. Entendeu? Mas a senhora tem que saber que o sexo é uma arma poderosíssima. E não é para vender por dinheiro não. Ah, se me der eu te dou. Não é isso que eu estou falando não, é governo. Não é um momento não. É a senhora com sabedoria, certo? Com silêncio e com o poder do sexo. O homem tem vergonha, dona. Ele tem vergonha de pedir a senhora determinadas coisas. Será que eu vou falar com ela aqui? Ih, caraca, o que eu vou fazer? Porque sabe o que ele tem medo? Ele tem medo de fazer coisa com a senhora que não vai aguentar fazer sempre. É porque o brinquedo da senhora é de abrir, o dele é de montar. Então é muito confuso, gerar um nível de prazer altíssimo. Levanta a régua, depois não tem como manter. O que acontece? O troço vai bagunçar. Eu acho que eu não volto mais depois disso. Até o pastor foi embora. O primeiro S é o quê? O segundo S é o quê? O terceiro S é? E o quarto S, repita comigo: segurança. Pensa num troço que a mulher está lá, 1 Pedro, Provérbios, 31:11. O coração do seu marido está nela confiado. Segurança. Uma mulher sábia oferece uma segurança que chega a amedrontar o marido. Ele não é capaz de reconhecer, porque ele tem medo. É alguém muito forte. Vocês têm noção que é isso? Até fisicamente, gente. Você pega uma criança de 3,5 kg, bota no colo de um homem, é 5 minutos aqui. Toma, que ninguém aguenta, que esse menino não fica quieto. A mãe pega essa criança de 3,5 kg
uma bolsa de mais 5, certo? Anda com aquela criança para o médico, para não sei onde, vai para aqui, para lá, aquela criança chupando ela, parece um vampirinho, é ou não é? E no final do dia a senhora faz amor com esse homem. Segurança, segurança. Por que muitos homens vivem vida dupla? Porque sabe onde está a segurança dele. Às vezes o cara vai embora, mas não quer divorciar da mulher, porque ele sabe, se qualquer coisa der errado, ele sabe onde é o porto seguro dele. Ou seja, muitas vezes o homem sabe o valor que você tem, mas você não sabe. Então a mulher sábia, ela oferece segurança para os filhos, às vezes para os pais do marido, porque a mulher é um porto seguro. Agora você tem que entender que a virtude demais não ser só uma dona que é sábia, silenciosa, fogosa e segura. Está onde essa dona? Está onde? Está onde? Você está entendendo? Entende? Onde é que está? Então a senhora que é casada, se a senhora achar um homem com todas essas virtudes que a senhora tem, não mostra, entrega devagar, porque vai assustar o garoto, ele vai fugir da senhora, porque o homem tem medo, tem medo, certo? Então fala para a mulher que está do seu lado, ofereça segurança. Então vamos lá, o primeiro S é, o segundo é, o terceiro é, e o quarto é, e o quinto não é S, é F, uma mulher de fé. Porque preste atenção, a segurança que você ofereceu até o momento são seguranças de coisas humanas, gestão, certo? Controle emocional. Agora você está preparada para resolver e para enfrentar coisas, certo? Que vão além dessa normalidade. Uma mulher de fé, uma mulher que muitas vezes, para manter uma família e um casamento, para manter o pai dos seus filhos, ela vai ter que ter muita fé, suportar muitas vezes muitas coisas. E parece que quando eu estou falando isso, eu estou assim, pastor, o senhor está dizendo que tem que suportar porque o senhor é homem, porque não estou defendendo nada, não, estou falando da força. Só que tudo isso, minhas irmãs, pode ser bloqueado por aquilo que eu falei no início. Pastor, eu acho que eu não sou sábia. Pastor, eu não consigo ficar quieto. Pastor, eu não consigo render sexualmente. Pastor, meu marido não se sente seguro comigo. Pastor, eu não tenho fé o suficiente. Talvez essas coisas são comprometidas por aquelas que eu falei no início, por aqueles traumas, aquelas perdas, as humilhações, traições do seu passado. Um passado que pode ser há 30, 40, 50 anos atrás, ou um passado que pode ser 6 meses, 1 ano, o relacionamento anterior ao que você vive hoje. Então a decisão é sua. O que você precisa entender, preste atenção. Às vezes você pode ouvir, usar um exemplo no feminino aqui, que você é uma gata, mas que planeja ser uma leoa. Se você é uma gata que planeja ser uma leoa, a primeira coisa que você tem que fazer é perder o apetite por ratos. Enquanto você tiver apetite por ratos, você nunca vira uma leoa, você sempre vai ser uma gatinha. E o mundo não está sendo fácil para gatinha não, meu irmão. O mundo é para leoa. Entendeu? Então mude seus hábitos de uma gatinha e adquira os hábitos de leoa, e vá à luta.
porque Deus tem preparado momentos como esse para você. Então eu preciso que você fique de pé nesse momento, feche seus olhos.